Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz para mais uma noite de estudos, mais uma noite de aprendizado e reflexões. O tema da nossa conversa da noite de hoje é o capítulo 1 do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e o título desse capítulo é As Bênçãos de Deus. Antes de começarmos a nossa conversa da noite, para nos harmonizarmos, eu vou ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna,
de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 60, intitulada Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus irmãos, já estando harmonizados, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos mais belos sentimentos ao alto e agradecermos mais essa oportunidade. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de podermos estar reunidos em Seu nome para mais uma noite, Senhor, de aprendizado, de reflexões e de conhecimento. Que possamos, Mestre querido, verdadeiramente termos ouvidos de ouvir e que todo conhecimento que for passado para nós essa noite, possamos fazer as nossas reflexões, Senhor, e aplicá-lo em nosso dia a dia, em todas as situações e com todas as pessoas que chegam até nós. Nos envolva, Mestre querido, no seu amor e na sua misericórdia. E que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, também nos envolva no seu manto de amor, e nos ampare e fortaleça. E assim, Mestre querido, pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite. Sê conosco, Mestre querido, sê conosco, Mãe querida, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse capítulo, a Joana nos leva a refletir sobre o quanto ainda é equivocado o nosso entendimento sobre o que são as bênçãos de Deus, né? Ela nos convida a refletir sobre a sintonia diária, sobre a nossa sintonia com o Criador, compreendendo que tudo que ocorre em nossa vida são dádivas e que elas nos são dadas na medida certa das nossas necessidades evolutivas. Então, esse capítulo começa com uma história muito interessante. E ela é assim. Certa vez, um modesto trabalhador da terra, encontrava-se no trato de sua gleba, arando o terreno em um amanhecer de beleza arrebatadora. Acercou-se então
um indivíduo muito bem vestido e envolvido na soberba e na arrogância dos seus saberes, perguntou ao humilde lavrador: Camponês, tu crês em Deus? Sim, senhor, eu creio em Deus, respondeu-lhe simplesmente. Então retornou o materialista convicto: Podes me mostrar um lugar onde Deus se encontra? E sorriu sarcástico. O homem simples olhou em volta enquanto se apoiava no cabo da enxada. Depois, com naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra nesta paisagem de luz. No entanto, continuou, eu peço ao Senhor para me mostrar um lugar onde Deus não esteja. Tomado de espanto, o soberbo afastou-se desconcertado. Então, só por essa pequena história, a gente percebe que Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra. Ele está em tudo. Tudo é criação de Deus. E o mesmo acontece com a gente. Quantas vezes, perante as situações da vida, as coisas da vida, nós não nos damos conta, né, dos presentes de Deus, das suas obras ao nosso serviço, a nos sustentar nas coisas da vida. E antes de continuar, eu vou, vamos ver, né, vamos, para a gente entender melhor o que significa bênção. Bênção é um presente, é uma dádiva. Então, as bênçãos de Deus para nós são presentes de Deus para nós. São dádivas que Ele nos dá, né? E muitas vezes nós entendemos de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Poucas vezes nós percebemos de que mesmo o nosso corpo, esse nosso corpo que nós achamos que é nosso, que nós somos os donos dele, esse corpo perfeito que nós temos, que nos é emprestado, é obra de Deus. Esse corpo que muitas vezes a gente não valoriza, muitas vezes a gente não cuida, é uma bênção, é um presente de Deus para que essa nossa vida física aqui nesse planeta, né, ela se faça com a finalidade do nosso aprimoramento, com a finalidade da nossa melhoria, da nossa evolução. Os filhos, os amores, as lições que nós recebemos de aprendizado no nosso dia a dia, tudo são bênçãos que Deus nos oferta. Tudo são presentes que Ele nos dá, que, como Pai amoroso que Ele é, Ele preocupado com as necessidades de nós, de seus filhos, as necessidades que nós temos para nos melhorarmos, para evoluirmos, para progredirmos. E, mais uma vez, Deus se encontra em toda parte. Em todo canto, para tudo que nós olhamos, nós vemos Deus. Tudo é obra de Deus. Desde os astros, o Sol, a Lua, os planetas, a galáxia, toda essa sintonia, toda essa perfeição, são obras de Deus, são bênçãos, são presentes. A gente olha aquele céu azul, aquele sol, fala: nossa, que dia abençoado. É um presente. A gente olha um céu estrelado, a mesma coisa. A gente olha a natureza, a gente olha nossos filhos, a gente olha para nós mesmos, a perfeição do nosso corpo. São bênçãos, são presentes de Deus para nós. E, infelizmente, ainda não valorizamos como deveríamos, não cuidamos como deveríamos, não agradecemos como deveríamos, né?
Então, mas à medida que a gente vai progredindo, à medida que a gente vai evoluindo, né? Que a gente vai aumentando as nossas conquistas morais, as nossas conquistas intelectuais, nós passamos a ter uma percepção e um entendimento melhores da presença divina, da presença de Deus, que envolve a tudo e a todos, né? Então, essa percepção é que vai nos levar naturalmente a agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece. Tudo, tudo, tudo que nós recebemos dele. Porque nós costumamos entender bênçãos como saúde, como paz, como bem-estar. Realmente, também são bênçãos. Isso a gente não pode esquecer. E para muitos de nós, a bênção é o quê? É uma conquista material, é uma proteção contra os males do dia a dia, contra adversidades que podem nos acontecer. Mas só que não é só isso, é muito mais além. A gente não pode confundir as bênçãos de Deus, uma bênção de Deus, com um simples sucesso ou a falta de dificuldades. Sabemos que nesse planeta de provas e expiações, nós ainda temos muitas dificuldades, passamos por muitas situações dolorosas, que são consequências de atitudes nossas equivocadas lá de trás, mas Deus está sempre ali, sempre conosco, sempre nos amparando, sempre nos abençoando, para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada. Porque ele nunca foi dito para a gente, né, que as bênçãos de Deus nos livrariam das dificuldades, nos livrariam dos empecilhos. Não, nos ajudam a passar por eles. Por quê? Porque as dificuldades, elas são necessárias para nós, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Deus nunca prometeu que esse nosso processo evolutivo estaria livre, né, realmente de dores e dificuldades. Então, a gente também não deve pensar, Deus vai me abençoar, e isso, aquilo ou aquilo outro não vai acontecer comigo. Realmente, algumas coisas com as bênçãos de Deus não acontecem, mas as bênçãos de Deus, o amor que Deus tem por nós, não é um amuleto que nos protege de tudo. Não é. Ele nos ama, ele nos abençoa, guarda nossos passos, mas ele não evita que haja dificuldades na nossa vida. Por quê? Essas dificuldades é que nos fortalecem, essas dificuldades é que nos ensinam, essas dificuldades é que nos fazem evoluir. As bênçãos de Deus, para muitos de nós, é ganhar na loteria, é estar livre das batalhas. Só que não é assim. A bênção de Deus é nós sabermos que termos a certeza que haja o que houver, Ele sempre estará conosco. Então, esse é que deve ser o nosso verdadeiro entendimento do que são bênçãos de Deus. É descobrir, né, que o Cristo está sempre conosco, ele está sempre ao nosso lado, ele está sempre nos amparando, ele está sempre nos protegendo, ainda que possa parecer que não, ainda que muitas vezes a gente ache, não, Deus não me ajuda, Deus não me escuta, Deus não atende os meus pedidos. Mas será que aqueles pedidos que eu faço vão me ajudar? Vão prejudicar mais ainda a minha caminhada? A gente não sabe, a gente acha que não.
Mas Deus sabe, Jesus sabe o que nós precisamos, o que irá nos ajudar e o que irá, desculpe, e o que irá nos atrapalhar. Porque Ele vela pelo nosso bem-estar e Ele nos motiva para que a gente não caia novamente na tentação, para que a gente não erre novamente, né? E para que a gente não perca a nossa serenidade, a nossa paz, cada vez que as coisas não saem como a gente quer, cada vez que alguma coisa diferente acontece conosco. Bênção de Deus, bênção é a segurança de que Deus não sairá correndo, nos deixando sozinhos quando nos encontramos em perigo. Talvez, né, a bênção não desvie uma bala de nós, como a gente ouve tanta bala perdida, tanta coisa, mas a bênção será capaz de fazer com que a gente compreenda que, em meio a essa dor toda, aquele que atirou merece nosso amor e o nosso perdão. Então, Deus não. Ah, mas Deus não impediu que aquele tiro me acertasse. Mas algum motivo tem nisso tudo. Ah, eu levei um tiro, mas eu não morri. Né? Muitos falam, é uma bênção. Por quê? Porque vai fazer com que a gente valorize mais a nossa vida, que a gente procure fazer o melhor que pudermos e também que a gente possa entender que aquele que atirou em nós, às vezes também está com um problema sério, está passando por uma situação desesperadora, ou não tem ainda o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento. Então, aí nós estamos exercitando o quê? O nosso perdão, estamos exercitando o nosso amor ao próximo. Então, também é uma bênção. É uma forma de nos melhorarmos também. A bênção, talvez, ela não prolongue a vida, mas nos ensina a viver melhor. Como eu falei, né? Aprender a valorizar mais a vida que nos foi dada. Então, a bênção de Deus não é uma mágica, não é uma magia que nos livra das coisas, mas é o amor, é a prova do amor de Deus por nós que nos capacita a sermos cada vez melhores para nós e para aqueles que vivem ao nosso redor, para o nosso próximo, né? Vai nos mostrando isso. Então, o nosso entendimento realmente ainda é muito equivocado sobre o que são bênçãos, sobre o que é abençoar. Ai, que Deus me abençoou com tanta coisa. Sim, Deus nos abençoa todos os dias. Todos os dias nós temos infinitas bênçãos, nós temos infinitas oportunidades de melhoria, de crescimento, de tudo. E se a gente realmente parar para pensar, a gente perceber, a gente ter olhos de ver, nós vamos perceber tudo em tudo tem bênção. Tudo para nós são bênçãos. Como falou na lição, o calor de mãe, o berço, a casa. Então, o alimento que nos dá o sustento do corpo, o trabalho que nos permite comprar esse alimento, a casa que nos protege, a roupa que nos aquece. Tudo isso são bênçãos, tudo isso é emprestado para nós, para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E muitas vezes nós entendemos de maneira equivocada.
Quando a gente não consegue alguma coisa, mas Deus não gosta de mim, Deus não ouviu as minhas preces, Deus não me abençoou. Por quê? O nosso entendimento a respeito do que são bênçãos ainda é equivocado. Então, que a gente consiga, né, que a gente possa realmente refletir sobre o que nós entendemos como bênçãos de Deus, como uma bênção divina. O Espiritismo ele vem nos mostrar, né, que bênção não são favores de Deus, não são passes de mágica ou privilégios para um ou para outro. Fulano foi abençoado com um bom emprego, mas eu também queria e não consegui. Cada um de nós recebe aquilo que nós necessitamos. São as leis da natureza, são as leis divinas. Cada um recebe de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que você precisa. Então, as bênçãos de Deus são leis da natureza, são oportunidades contínuas de aprendizado e o amor constante do Criador por nós, que é expressado por meio da justiça, da evolução espiritual e do trabalho. Então, as bênçãos de Deus, vamos dizer assim, elas são para todos, elas alcançam a todos sem distinção, sem favoritismo. Todos nós somos filhos iguais. Deus ama a todos nós da mesma maneira, incondicionalmente. Agora, as leis, o que acontece conosco, o que nós passamos, essas situações são de acordo com as nossas atitudes. Deus nos ama, mas ele não impede que a lei de justiça se faça. Porque todos nós precisamos evoluir, nós precisamos aprender, nós precisamos corrigir os nossos erros. E cada um de nós tem o seu erro, tem a sua caminhada, tem o seu. Como é que a gente fala? Tem o seu caminho a seguir, tem o seu ajuste de contas a fazer, né? Então, elas alcançam a todos sem distinção ou favoritismo. O que muda é a capacidade de cada pessoa perceber e absorver esse auxílio. Então, o que essa frase quer dizer para nós? As bênçãos divinas alcançam a todos sem distinção ou favoritismo. O que muda é a capacidade de cada pessoa em perceber e absorver esse auxílio. Então, aqui eles vêm nos mostrar que Deus abençoa a todos nós. Ele não escolhe, você vai receber essa, você é essa e você é essa. Não. Todos nós recebemos as bênçãos sem distinção ou favoritismo. Nós é que muitas vezes não percebemos e não entendemos aquilo que nós recebemos. Então, a questão é: Deus não me abençoou. Abençoou, sim. Eu é que não entendi a bênção que eu recebi. Porque eu queria que fosse de outra maneira. Mas não é isso, não é de outra maneira que eu preciso. Eu preciso dessa maneira. A bênção que eu recebi é essa daqui, que é a necessária para a minha evolução. É a necessária para o meu progresso, para a minha melhoria. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele aponta que a dor e as dificuldades são tratadas como bênçãos corretivas,
que evitam males maiores e impulsionam a evolução moral. Outro equívoco no nosso entendimento. A gente acha que bênção é só coisa boa. Ah, se eu conseguir um bom emprego é uma bênção. Se eu conseguir uma casa bonita é uma bênção. Se meu filho está estudando numa faculdade boa é uma bênção. Mas se alguma coisa não tão boa aos meus olhos acontece, ah, não, isso não é uma bênção. Isso é um castigo. Por que que Deus fez isso comigo? Então, as dificuldades também são bênçãos, porque o que nos melhora, o que nos faz evoluir, o que nos faz crescer, são as dificuldades. Porque quando tudo está bem, a gente relaxa, a gente fica descansado. Agora, quando algo sai da nossa zona de conforto, aí a gente tem que se mexer. A gente tem que dar o jeito de melhorar, a gente tem que contornar aquela situação. Aí a gente acha que é castigo, mas não, é a bênção da dificuldade para nos melhorarmos. A bênção da dificuldade para que possamos valorizar as coisas boas. A bênção da dificuldade para corrigir, para que aquele erro que eu cometi, eu não cometa novamente. Então, muitas vezes, o que nos acontece, que aos nossos olhos é um castigo, não, isso não pode ser uma bênção de Deus. É uma bênção, sim. Porque, como eu disse lá atrás, Deus não nos livra das dificuldades, Ele nos ajuda a superar as dificuldades. A bênção está no amparo, a bênção está na ajuda e até na própria dificuldade que nos ensina, que nos alerta, que nos mostra: olha, você já cometeu esse erro lá atrás, não faça novamente. Aprenda com essa dificuldade que você está vivenciando, essa dificuldade que está chegando até você. E muitas das vezes a gente não entende. O sofrimento funciona como uma ferramenta de lapidação do espírito, ajudando o ser humano a abandonar velhos erros. A bênção do sofrimento, para que a gente aprenda e não cometa o mesmo erro novamente. Então, aí é que está o equívoco do nosso entendimento do que é bênção. Que a gente ainda traz muito dentro de nós, né, aquelas coisas de bênção são coisas boas. Tudo são bênçãos. Em todos os momentos, dai graças. Por tudo, vamos agradecer. Porque nada do que nos acontece é por acaso, nada do que nos acontece é por, por, é, é, por privilégio, por favoritismo. Não. Tudo que nos acontece pode ser aos nossos olhos coisas maravilhosas ou coisas não tão maravilhosas. Tudo são bênçãos. Tudo são oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento. E nós ainda não temos esse entendimento total do que é ser abençoado. Muitas vezes a gente fala: poxa, vou pegar o ônibus para ir trabalhar. Aí, quando está chegando, quase chegando no ponto, tropeça ou lembra que esqueceu alguma coisa em casa e volta. Lá na frente, a gente fica sabendo: poxa, aquele ônibus foi assaltado, aquele ônibus bateu. Olha a bênção que nós recebemos. Se nós tivéssemos pego aquele ônibus, poderíamos ter sido assaltados,
poderíamos estar no hospital, ferido levemente ou ferido gravemente. É uma bênção. Aí a gente fala, puxa vida, perdi o ônibus, vou chegar atrasada no serviço, mas que droga, e agora? O ônibus vai demorar. Mas a gente ainda não conseguiu perceber a bênção de não ter pego aquele ônibus, a bênção de não ter entrado naquele momento naquele ônibus. Então, muitas vezes, a gente não percebe isso, porque nós somos ainda muito de momento. A gente ainda não consegue realmente analisar e perceber as coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, em relação à natureza, a gente fala, nossa, a natureza é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Mas o dia que está chovendo horrores, que a gente tem que sair para trabalhar com chuva, ah, meu Deus, olha só, para que essa chuvarada? Não tem necessidade disso. A gente ainda fala muito isso. Mas a mesma bênção do sol é a bênção da chuva. Precisamos do sol, precisamos, nos aquece, realmente torna o dia mais bonito. Um dia de sol é lindo, mas um dia chuvoso também tem a sua beleza. Cabe a nós sabermos observar, sabermos reconhecer. Assim como nós precisamos do calor do sol, que é uma bênção para nos aquecer, as plantas precisam, os animais precisam, também precisamos da chuva. Também precisamos da chuva que molha a terra, que molha as plantas, que limpa o ar, que mata a sede dos animais, que mata muitas vezes a nossa própria sede, porque a chuva enche os rios, da onde vem a água, que chega até a nossa casa, para a gente colocar no nosso filtro, para a gente tomar o banho, para a gente lavar nossa roupa, para a gente limpar nossa casa. Mas a gente só consegue, por enquanto, enxergar a bênção do dia de sol. É chato sair para trabalhar com chuva? Sim, não é uma coisa agradável. Mas a chuva é uma bênção tanto quanto o sol. E a gente, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar a chuva como uma bênção. Ah, mas a chuva forte traz destruição, traz alagamento, mas o sol forte também não traz alguns problemas de seca, o calor. E a gente também nunca está satisfeito com nada, né? Se chove, a gente reclama. Se tem sol, a gente reclama. Mas tudo são bênçãos. E tudo isso nos é dado de acordo com as nossas necessidades. Nós precisamos dos dois, do sol e da chuva, do dia, da noite, das estações do ano, porque toda a natureza, da qual nós também fazemos parte, nós precisamos desses ciclos de renovação, esses ciclos de crescimento, as fases da lua, como influencia nas plantações, as flores, a natureza em si, ela precisa da primavera, ela precisa do verão, ela precisa do outono, ela precisa do inverno. Primavera, verão é a época que floresce. Outono e inverno é a época que precisa do descanso para renovar e florescer novamente na primavera. Tudo são bênçãos. Tudo que nos acontece são bênçãos. Em relação à nossa família. Meu Deus, mas a minha família é tão complicada, meu filho é assim, meu marido é assado, eu sou assim, eu sou assado, apesar de que muitas vezes a gente também tem uma dificuldade em reconhecer nossos erros. A gente fala com muita facilidade do erro do próximo, mas o nosso a gente ainda fica meio, não, não é bem assim, é bem assim. Então, essa família que muitas vezes a gente acha que é complicada, aqueles colegas de trabalho que ainda são, que a gente acha que são complicados, são bênçãos na nossa vida, para que a gente possa corrigir erros do passado, porque se estamos todos juntos, é porque temos coisas a acertar,
temos coisas a ajustar, porque todos nós podemos aprender e podemos ensinar. Então, estarmos juntos é exatamente para isso, para aprendermos, para ensinarmos, para nos ajustarmos, para nos acertarmos. Então, são bênçãos, são oportunidades de melhoria, oportunidades de crescimento que nós precisamos, porque é da lei do progresso. Dessa lei a gente não tem como, das outras, a gente não tem como fugir. Tanto que se a gente não vai aprender, a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Mas da lei do progresso ninguém escapa, nenhum de nós. As maiores bênçãos da terra vêm ligadas ao dever cumprido, ao estudo, à disciplina, à caridade, que é considerada a maior expressão do amor de Deus, é a caridade. Cada pessoa, cada um de nós, como eu falei mais lá atrás, colhemos aquilo que nós plantamos. Então, tudo que nos acontece são consequências de nossos erros, de nossas atitudes equivocadas. Portanto, nós somos responsáveis por atrairmos a paz ou as provações para a nossa própria caminhada. Então, o que vai acontecer conosco, o que nós vamos passar, vai depender de como nós agimos lá atrás e também como agimos hoje, como pensamos e como falamos. Porque tudo são consequências de nossas atitudes. Tudo que nós vivenciamos, tudo que acontece conosco, são consequências de erros nossos, de atitudes equivocadas nossas. E a gente sempre pede: ah, meu Deus, me abençoa. Ele abençoa todos nós todos os dias. Mas nós ainda só entendemos que bênção é só aquilo que nos traz alegria, só aquilo que nos traz conforto, aquilo que nos propicia felicidade, alegria, bem-estar. Os momentos difíceis, as dificuldades, as pessoas difíceis que a gente considera na nossa vida também são bênçãos. Também são necessárias para o nosso aprendizado. Então, como eu falei no início, bênção é um presente. Então, tudo são presentes para nós. Que Deus, como Pai amoroso que é, Ele não vai fazer nada para nos prejudicar. Ele não vai dar nada que possa nos atrapalhar. Mas como nós ainda não temos o verdadeiro entendimento, nós nós nos equivocamos quanto a isso. Então, a gente, como Joana, na lição, quando o camponês fala, me mostre aonde Deus não está. Deus está em todos os lugares. Deus está em tudo. Em tudo Deus está presente. Tudo é criação de Deus. Do passarinho maravilhoso à aranha que a gente tem pavor. Nós temos que agradecer. Tudo são bênçãos. Tudo. Ah, mas o meu amigo conseguiu aquilo que eu queria e eu não consegui. Por quê? Você ainda pode não estar preparado para conseguir aquilo ali. Aquilo ali não vai ajudar você, aquilo ali vai te atrapalhar na sua caminhada.
Então, a gente também precisa não parar de nos comparar. Por que que fulano recebe e eu não recebo? Cada um de nós tem a sua caminhada individual. Cada um de nós tem o seu ajuste a fazer. Então, a gente também não tem que ficar se preocupando com o que acontece com o outro. Ah, mas ele conseguiu. Que bom que ele conseguiu. Se eu não conseguir, é porque ainda não é o meu momento ou isso não é para mim. Mas, de qualquer maneira, eu sou abençoado pelo que eu tenho, pelo que eu consegui até aqui. Porque isso é que é necessário para a minha caminhada evolutiva. O que ele tem é necessário para ele, não significa que seja para mim. Mas nem por isso Deus me esqueceu. Nem por isso eu deixei de ser abençoado. Nem por isso o amor de Deus por mim diminuiu. Nunca, nunca será. Todos somos amados da mesma maneira. Todos. Nós é que interpretamos de maneira equivocada esse amor de Deus por nós. Nós é que interpretamos erroneamente. Então, cabe a nós agradecermos todos os dias, cabe a nós percebermos a presença de Deus na nossa vida em todos os momentos, nas dificuldades, nas alegrias. Deus está sempre ali. Nos dias mais intensos, aquele dia em que a gente parece que o mundo está desabando em cima da gente, que a gente está carregando todo mundo nas costas, Deus é o nosso amparo e o nosso sustento. Naquele momento em que a dor nos atinge da forma mais forte possível, que a gente acha que não vai suportar, Deus está ali. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso sustento, ele está ali nos abençoando, porque a força que ele nos dá, o amparo, a consolação, é uma bênção para que possamos suportar aquilo que estamos vivenciando naquele momento. Nos nossos dias de felicidade, nas nossas conquistas, ele também está ali conosco, ele também está alegre, ele também está radiante com a nossa conquista. Então, no momento não tão bom ou no momento maravilhoso, ele está sempre conosco. Nós temos a bênção da sua companhia, a bênção do seu amparo, a bênção da sua misericórdia para conosco. Então, que a gente aprofundar as nossas reflexões em torno de Deus e das suas bênçãos é um exercício diário que nós devemos fazer. Procurarmos entender verdadeiramente o que são as bênçãos de Deus, né? Refletirmos sobre isso, sobre tudo que nos acontece, sobre tudo que recebemos. Então, mudarmos a nossa maneira de pensar, porque a gente sabe que tudo que nos acontece é para a nossa melhoria. Então, tudo são bênçãos, tudo são presentes que Deus nos dá para auxiliar na nossa caminhada, para corrigirmos os nossos erros. E esse entendimento é um exercício diário que devemos fazer. Cada um de nós, cada um de nós devemos fazer diariamente esse exercício do entendimento do que são as bênçãos de Deus. Que só assim é que nós vamos entender o porquê das coisas e nós vamos desenvolver em nós a verdadeira gratidão.
o verdadeiro amor para conosco. Então, entendermos também que tudo que vem do Pai sempre é na medida exata do que a gente precisa, nem mais, nem menos. É de acordo com o que a gente precisa, é de acordo com a nossa capacidade de entendimento e de aproveitarmos aquilo que nós estamos recebendo. Assim, a gente tendo esse entendimento, nós vamos tirando cada vez mais de nós essa revolta, a descrença de que Deus nos ajuda quando algo não sai como a gente quer. Quando a gente entende tudo isso, a gente já nem pensa mais, não, não era isso que eu queria. Poderia não ser o que eu queria, mas era o que eu precisava. Então a gente já não fica mais com aquela revolta. Pode ficar no primeiro momento um pouco frustrado, poxa vida, não era isso que eu queria, mas era isso que eu precisava. Então, a gente tendo esse entendimento, a gente passa a valorizar muito mais as coisas, e com isso a gente vai tendo o quê? A maturidade espiritual, que é o entendimento da situação, o entendimento do porquê e para que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui só para comer e dormir, trabalhar, não. Nós estamos aqui para comer, dormir, trabalhar, brincar e aprender, e evoluir e nos melhorarmos. Nós estamos aqui exatamente para isso. O comer, trabalhar, dormir, brincar são consequências, mas a principal meta de estarmos aqui é evolução, crescimento e melhoria. E cada vez que a gente entende mais o que são as bênçãos de Deus, a gente vai afastando, né, como eu falei de nós, os sentimentos de revolta, de descrença, de agonia quando aquilo não acontece. A gente vai afastando isso de nós e vamos substituindo pela gratidão do filho que confia no seu pai. Então a gente passa a entender que, bom, se isso não aconteceu comigo, é porque não estou pronto para isso, ou não é para mim. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Então, a gente sempre agradece quando uma coisa boa acontece, mas vamos agradecer também como algo que aos nossos olhos não é tão bom acontece. Também é uma bênção. Tem o seu motivo de não ter acontecido. E que a gente consiga verdadeiramente entender esse motivo, né? Que assim o nosso coração fica mais leve, fica mais tranquilo e a nossa caminhada vai se tornando menos dolorosa. E vai aumentando em nós o sentimento de gratidão, o agradecer sempre por tudo. Uma das maiores bênçãos que Deus nos dá é a reencarnação. É a oportunidade de podermos voltar num corpo físico para continuarmos a nossa evolução, para continuarmos a melhoria de onde nós paramos lá atrás. Porque a gente não consegue numa encarnação só, não tem como. Porque muitos vícios, muitos erros nossos vêm de muitas encarnações, a gente persistindo, persistindo, persistindo naquele erro. E a bênção da reencarnação está aí. Para a gente poder melhorar, para a gente poder corrigir os nossos erros, para a gente poder evoluir. Porque Deus quer os seus filhos todos perto. Ele sabe que todos nós chegaremos lá, todos nós nos tornaremos espíritos puros, mas precisamos passar por todas as etapas da nossa melhoria.
Porque senão, não, ontem eu dormi, saí da encarnação não tão bem, mas voltei nessa, estou ótimo. Em uma encarnação eu resolvi todos os meus problemas, consegui ajustar todas as minhas desavenças, estou de bem com todo mundo. Não é assim que funciona, porque nós ainda não temos esse entendimento. Então, nós precisamos de encarnações, encarnações, encarnações. Bênção, bênção da oportunidade de melhorarmos, bênção da oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Então, meus irmãos, que a gente consiga verdadeiramente entender o que significa bênção de Deus. O que significa derramar quando Deus derrama sobre nós as suas bênçãos. Que a gente verdadeiramente consiga entender isso. Que bênção não é só o que de bom acontece. Bênção também é aquilo que aos nossos olhos não é tão bom, mas também é necessário para nós. Então, são os dois pratos da balança para ter o equilíbrio. Assim como precisamos do sol e da chuva, assim como precisamos do dia e da noite. Tudo são bênçãos. Tudo que nós recebemos são bênçãos de Deus, pelo seu amor e pela sua infinita misericórdia. Então, mais uma coisa só que eu queria falar também, que é para a gente poder entender também, reencarnação não é um castigo. Reencarnação é a oportunidade de evolução, é a nossa oportunidade de melhoria. E quando a gente reencarna, seja naquela determinada família, daquela determinada maneira, é porque nós escolhemos e é aquilo que nós precisamos. É essa bênção da reencarnação, seja de que maneira for, porque a maneira como nós reencarnamos é a consequência do que fizemos em outras vidas. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, também pelo Espírito Emmanuel, na lição 22, que o título é Inconstantes, o último parágrafo tem muito a ver com esse nosso assunto de hoje, sobre bênçãos. Esse último parágrafo diz o seguinte: quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, para todos nós, né? Porque a lição é para todos nós, para nós que estamos fazendo e para vocês que estão ouvindo. Que saibamos verdadeiramente o valor da bênção, que saibamos verdadeiramente agradecer tudo que nós recebemos. Tudo, pois sabemos que é para o nosso bem, é para a nossa melhoria. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos, os nossos mais belos sentimentos ao alto e agradecermos a oportunidade. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade da noite de hoje,
Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Seu nome para aprendermos um pouco mais. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da reflexão, que ao sairmos daqui, Senhor, possamos levar conosco a certeza de que Tu estás sempre conosco, que Tu nos dá todo o amparo, toda a força necessária para que possamos, Senhor, continuar firmes em nossa caminhada, com a certeza de que tudo que nos dá, tudo que nos acontece, tudo que chega até nós, são bênçãos, são presentes que nos ajudam na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Obrigado pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, pela bênção da família. Obrigado por tudo. Obrigado pela bênção desse planeta maravilhoso, essa escola divina. Que possamos, Mestre, verdadeiramente reconhecer. Que Maria Santíssima nos envolva no seu manto de luz e amor. Nos abençoe, ampare e proteja, hoje e sempre. Se conosco, Mestre querido. Que assim seja, graças a Deus.